Então, pessoal, agora eu vou dar continuidade à nossa monitoria de revisão do sistema nervoso central e eu vou falar um pouquinho sobre cada neurotransmissor, onde eles são produzidos e as funções que cada um desempenha no nosso cérebro. Então, começando pela dopamina, a dopamina ela é produzida em dois locais, no mesencéfalo, na substância negra e na área tegmentar ventral. Os neurônios presentes aqui na substância negra, eles produzem dopamina e eles fazem um trajeto, fazem uma via que se comunica lá com o núcleo estriado, que é um núcleo da base. Então, essa via aqui, ela é chamada de via dopaminérgica nigroestriatal. É uma via que está relacionada com movimento, com postura. E quando ela é comprometida, ela surgem os sintomas da doença de Parkinson, tá? Aqui no número 2 nós temos então outra área que produz dopamina, que é a área tegmentar ventral. Os neurônios dessa área eles se projetam para o córtex frontal, para a amígdala, para o núcleo accumbens, e essa via aqui ela está relacionada com o prazer, com a felicidade, com a hedonia. Então, ela é ativada, por exemplo, quando nós comemos um chocolate, quando a gente acorda em um dia muito bonito, quando conhecemos uma pessoa especial, por exemplo. Também é né, essa via aqui que está envolvida com os vícios, por exemplo, o vício do álcool, da cafeína, do cigarro, enfim. E nós também temos a via dopaminérgica tuberoinfundibular, que está relacionada com a produção e regulação de hormônios como a prolactina. Então, quais são as funções da dopamina no sistema nervoso central? A via nigroestriatal, como eu já tinha falado para vocês antes, ela está relacionada com a postura e movimento, e essa é essa via aqui que está comprometida na doença de Parkinson, que fica comprometida, desculpa, na doença de Parkinson. A via mesolímbica, mesocortical, ou também mesocorticolímbica, como vocês preferirem, ela está relacionada com dependência química. E a via dopaminérgica tuberoinfundibular, ela está relacionada com a regulação e secreção do hormônio prolactina, lá na hipófise, tá? Então, a acetilcolina. A acetilcolina, ela é produzida em três locais aqui. É produzida no núcleo basal, no núcleo diagonal e no núcleo medial. Os neurônios colinérgicos, eles fazem várias projeções aqui para o córtex, córtex frontal, córtex parietal, occipital, e também tem uma projeção que vai em direção ao hipocampo. E essa via aqui, que vai em direção ao hipocampo, que está relacionada com a memória e aprendizagem. Então, como havia comentado, aquela última via ali que eu falei, ela está relacionada com a formação de aprendizado e memória, e essa via, na doença de Alzheimer, ela fica comprometida. E também a acetilcolina, ela está envolvida com o movimento, porque quando a produção de dopamina é inibida a produção de acetilcolina. Então, na doença de Parkinson, a acetilcolina também está envolvida nessa patologia. Sobre a serotonina, vamos lá. Então, a serotonina ela é produzida aqui nos núcleos da RAF, no núcleo caudal e rostral da RAF, e ela faz projeções ascendentes para todo o córtex, tá? Que pegam o córtex, né, a amígdala e o cerebelo.
Então, são várias projeções que os neurônios serotoninérgicos fazem. Então, quais são as funções da serotonina no sistema nervoso central? A serotonina tem muitas funções, porque tem muitos receptores. Ela está envolvida com o ciclo sono-vigília, porque a melatonina ela é produzida a partir da serotonina. E só para lembrar para vocês que a melatonina ela é produzida lá na glândula pineal, tá? E está então relacionada com o ritmo circadiano. De dia, a gente não produz tanta melatonina e à noite, quando ficamos no escuro, é nesse período que o nosso corpo produz mais melatonina e induz o sono. Ela também está envolvida no controle da atividade motora, está envolvida com aprendizagem e memória. A falta da serotonina está envolvida com ansiedade e depressão, enquanto que o excesso está relacionado com agressão e impulsividade. Quando aumenta os níveis de serotonina, diminui o apetite. A serotonina ela também está envolvida com alguns tipos de enxaqueca, está envolvida com termorregulação, comportamento sexual e secreção hormonal. Então, noradrenalina. A noradrenalina, ela é produzida no núcleo caudal da aráfia e no locus ceruleus, tá? Essas vias, elas se projetam de forma ascendente para o córtex frontal, tálamo, hipotálamo e sistema límbico. A via que se projeta para o córtex, ela está envolvida com o ânimo, com a vontade de fazer as coisas, com a disposição. Enquanto que a via que se projeta para o sistema límbico, ela está mais relacionada com o nosso humor, com o bem-estar. E a via que vai para o cerebelo está relacionada com equilíbrio e com movimento, né? Vocês lembram do cerebelo, as funções dele são exatamente essas. O equilíbrio, né? O controle do movimento. Aqui uma imagem, então, para vocês verem que diferentes monoamidas controlam e modulam funções no nosso sistema nervoso central. Por exemplo, noradrenalina e serotonina controlam a ansiedade, a irritabilidade, a impulsividade, enquanto que a dopamina, noradrenalina e serotonina compartilham a cognição e o humor. A dopamina, que está relacionada com o prazer, com a recompensa, com a motivação. Olha o prazer, né? Aquela via da hedonia. A noradrenalina está envolvida com a concentração, com o estado de alerta, com a energia. A serotonina está relacionada com obsessão, compulsão, memória.